Empresa Amorim, agradeço a vossa presença. Hoje venho cá falar de um produto que é o aglomerado de cortiça expandida e, de certa forma, também demonstrar e apresentar quais os seus contributos para a eficiência energética de edifícios e, obviamente, envolvente opaca, qual é a sua utilização na envolvente opaca e quais os elementos diferenciadores que ela nos pode acrescentar na passival. Eu sei que vocês já o conhecem, e de facto aqui a cortiça, tanto na saúde e conforto, no edifício saudável, eficiência energética e sustentabilidade, de facto aqui a cortiça marca pontos e de uma forma diferenciadora também, e é isso que eu vos venho cá tentar demonstrar. Lloyd Alter vai cá estar novamente amanhã connosco e ele tem uma frase de uma conferência anterior, onde de facto ele atribui à cortiça como produto de emissão, como produto perfeito para a construção, para as nossas construções e para a passive house também. Portanto, falando de cortiça, como sabem, mas acho que vale a pena referir esta situação. Isto não é mais do que uma casca de uma árvore. A árvore essa que é o sobreiro, vocês sabem, é uma árvore de crescimento lento. Estamos a falar de uma extração da sua casca sobreiro de 9 a 9 anos, sendo a primeira a extração ao fim de 25 anos. Portanto, e nós aqui, de facto, a existência desta indústria só faz sentido se preservarmos a árvore. E ao preservarmos a árvore, estamos a contribuir também para o nosso ambiente. Portanto, a floresta de Sogro, no mundo, é responsável pela captação de 14 milhões de toneladas de CO2. Portanto, temos aqui uma matéria-prima que é renovável e a existência desta matéria-prima faz com que haja, de facto, a preservação da nossa árvore e da nossa floresta, e com isto estamos a contribuir para a captação de CO2, não produzir, mas reter CO2. Depois há toda aqui uma componente de fauna e floresta que é nossa e é única, que também, de uma forma direta e indireta, também contribuímos. Portanto, o aglomerado de cortiça expandido nasce ou tem a sua gênese, produto, matéria-prima, cortiça. Na sua indústria, temos uma produção industrial sem emissões. Portanto, aquilo que nós aqui vemos não é mais do que vapor de água. Nós necessitamos de vapor de água para a produção do aglomerado de cortiça expandida. E o processo é muito simples. Portanto, temos a matéria-prima. E normalmente não é aquela que sai do tronco da árvore, é sempre para a produção de rolhas. Estamos a falar de uma matéria-prima chamada falca, que é aquela que normalmente sai dos ramos das podas das árvores. Portanto, a lenha de sobreiro, quando chega à casa, houve necessidade de fazer o descasque desses mesmos galhos para eles homens, de certa forma, os produtores poderem vender a lenha e poderem vender a cortiça. Portanto, e são esses bocadinhos de cortiça que nós utilizamos nesta produção, uma cortiça mais pobre, mas para nós é ótima, porque é uma cortiça virgem, é uma cortiça resinosa. Portanto, e o processo é muito simples. Portanto, aquilo que fazemos com os bocados de cortiça é triturar, limpar, tentar separar, porque aquilo traz sempre de casco de madeira, tentar separar a madeira ao máximo. Depois de triturarmos, introduzimos um autoclave. Portanto, este autoclave não é mais que uma panela de pressão, onde ela está perfurada por baixo, e então, durante 20 minutos, estes grandes de cortiça ficam submetidos a uma injeção de vapor de água a 370 graus. E aí a cortiça, obviamente, que ela reage. Portanto, ela muda de cor, fica com esta cor. E isto é uma reação natural da cortiça quando sujeita ao sobreaquecimento de vapor de água a 370 graus. E ela não só muda de cor, como os grandes a expandem. Tem quase um efeito pipoca. Portanto, ou seja, neste processo de expansão, aumenta as propriedades naturais da cortiça, térmicas e acústicas, fica uma cortiça mais resiliente. E como nós não tiramos a tampa, ele então, como expande, sob pressão, aglomera-se com a própria resina da cortiça. Portanto, o aglutinante é um aglutinante natural que é a sobrina, é a resina da cortiça. Portanto, é um produto onde, na sua produção, apenas e só cortiça e vapor de água. Outra particularidade, portanto, já vimos que temos uma matéria-prima que é renovável. Em termos de consumos energéticos na sua produção, a produção de vapor não é mais do que uma caldeira a ferver água a produzir vapor, pois obviamente que há aqui uns sobreaquecimentos ou sobreaquecedores. Mas sabendo que mais de 90% da energia que nós precisamos para o aquecimento dessa mesma água é o próprio pó que a indústria gera, portanto, é biomassa. Portanto, estamos a falar de um produto que incorpora, de facto, muito pouca energia na sua produção. Okay? Depois, certo, ao fim de 20 minutos temos um bloco.
o bloco parece que é parado, portanto as faces são limpas. Ao apararmos o bloco, estamos a produzir um outro produto que é o granulado de cortiça expandida. Depois temos o bloco com as faces todas limpas, ele é serrado à espessura pretendida e vai para o mercado. Com isto temos de facto um produto que nos disse de zero aditivos, portanto o aglutinante é o aglutinante natural da cortiça, não há colas químicos, aditivos, absolutamente nada. E temos um produto de excelentes características térmicas, acústicas e vibráticas também. Portanto, é aqui, de facto, tem como sua principal aplicação. Há uma outra particularidade que a cortiça acrescenta diferenciadora. Portanto, tem o seu valor lambda, as suas propriedades acústicas, absorventes, em termos de ruído também, pressão e tudo mais, mas a cortiça tem uma inércia diferente dos outros materiais, tem um atraso térmico diferente dos outros materiais. E nós temos isso testado, que é muito simples, em vez de submetermos os materiais em termos térmicos a uma temperatura constante, foi submetida a variação de temperatura e medida em horas a capacidade que o material tem de resistir à transferência de energia, que é isto que nos aporta em termos de material enquanto isolante, é ele retardar ao máximo esta transferência de calor e frio do interior para o exterior ou do exterior para o interior. Portanto, isto foi o trabalho que fizemos com o Itecons, mas de uma forma individual, aquilo que se constatou é que a cortiça com 6 cm tem um atraso térmico semelhante aos outros materiais, recorrendo a 10 cm. Ou seja, o valor lambda da cortiça até pode ser igual ou ligeiramente inferior aos outros materiais, mas pelas suas propriedades, e densidades e composição também, portanto, ela proporciona-nos um maior grau de isolamento, ela proporciona-nos uma inércia diferente, um atraso térmico diferente. E outra particularidade é que, inclusive, há aplicações da cortiça à vista, à chuva e ao sol, e de facto o produto mantém-se inalterável, vai alterando a sua cor superficialmente, vai envelhecendo, mas as suas propriedades físicas e químicas mantêm-se. E a durabilidade. Portanto, estes são alguns pontos que nós achamos diferenciadores. Portanto, isto é um produto que existe na Amorim há 50 anos, mas ele existe há mais de 100 anos. Portanto, e é frequente, ainda hoje, aqui bem perto da Gafanha, no fim de ciclo de vida, principalmente armazéns frigoríficos, armazéns industriais, aquilo que se constata é que o edifício, de facto, acabou o seu ciclo de vida, mas estamos a falar de edifícios onde completamente isolados, tetos, paredes e pisos, com duplas camadas de cortiça, e aquilo que se constata é que o edifício está velho bem abaixo, mas a cortiça está lá, portanto ela arrancada sai em pedaços, mas ela não se deteriorou, manteve-se intacta, e depois mais interessante é que ela acaba por manter, isto é um outro exemplo também, e aquilo depois que nós fazemos é recolher isto tudo em pedaços e levamos para estaleiro, para a fábrica e transformamos isso num produto que vamos falar mais à frente. Mas o interessante é que isto aconteceu com um edifício com 50 anos, onde a cortiça esteve isolada durante décadas, e no fim de ciclo de vida do edifício temos a cortiça intacta, e depois pegamos em provetos e levamos ao LNEC, e o valor de condutividade térmica é igual àquilo que nós hoje produzimos. Ou seja, tivemos um material a isolar durante 50 anos, num ambiente altamente úmido, 20, 30 graus negativos, e ao fim de 50 anos, o produto está intacto, é reciclado e reutilizado, mas se o pudéssemos converter em placas, também sabemos que as suas propriedades térmicas mantêm-se, mesmo em situações extremas, mesmo em ambientes altamente úmidos, a cortiça, efetivamente, ela não perde características térmicas. Okay? O granulado, nós com aqueles pedaços já não conseguimos fazer a placa de cortiça. Interessante, perdeu a sobrina, portanto só recorrendo a um ligante sintético, aí já estamos a produzir um outro produto. Aquilo que normalmente fazemos é triturar todos aqueles pedaços de cortiça, e normalmente é utilizado para betoneiras, para argamassas, para absorventes também, uma área na indústria da petroquímica por causa dos hidrocarbonetos, que serve como elemento absorvente, mesmo às vezes nos derrames de leitos de rios, oceanos. Portanto, há estas mangueiras que têm no seu interior cortiça com um calibre muito especial para ter essa capacidade de absorção desses mesmos hidrocarbonetos. E com isto tudo, de facto, para nós, e acho que faz parte abaixo, não tenho certeza que faz parte do conceito passival, é de facto a durabilidade dos sistemas. E a sustentabilidade vai por aí também. Não é só conforto, é os próprios materiais, a durabilidade dos materiais e a própria sustentabilidade desses mesmos materiais. Portanto, e sem isso, de facto, não é sustentável. Em termos de aplicação, eu vou-me focar duas, mas obviamente que a utilização da cortiça para toda e qualquer necessidade de isolamento térmico e acústico que tenhamos nas nossas habitações, a cortiça ajusta-se, desde o sistema ETICS, no meio das paredes também, paredes interiores, paredes exteriores,
Já vimos também que a cortiça tem propriedades térmicas e acústicas. Na parte do ETICS é exatamente igual a um sistema convencional. Ele traz aqui algumas características diferenciadoras. Portanto, além da sua origem, que é um produto natural, é um produto que tem uma densidade de 120 kg, portanto, proporciona ali uma resistência ao choque, um impacto diferente, o próprio toque é diferente também. Sabemos que funciona bem térmica e acusticamente, tem uma alta resistência ao fogo, alta resistência, não quer dizer que seja incombustível, mas é muito resistente ao fogo, mesmo em caso de incêndio, catástrofe, não liberta fumos tóxicos, ok? E também sabemos que a utilização da cortiça neste sistema, e com aqueles exemplos que vos falei há bocadinho, sabemos que a cortiça não irá perder características ao longo da vida, sabendo também que no fim de ciclo de vida do edifício, a cortiça estará lá com certeza e as suas propriedades também mantêm-se intactas. Portanto, isto são alguns dos exemplos, desde construções em madeiras, construções mais convencionais, construção em altura. Portanto, é uma realidade. Em Portugal é relativamente recente, nós há 30 anos que já vendemos para esta aplicação, nós exportamos 90% desta cortiça para o mundo. Portanto, Portugal representa para nós 10% da utilização da cortiça na construção. Aqui são alguns exemplos. Esta aqui é de sempre, estamos a falar da primeira passivase na Áustria, em 1995, foi feita com cortiça. São alguns exemplos, portanto, em Espanha, Áustria, Bélgica, República Checa, são alguns dos registros que também nos vão chegando. Nós normalmente vendemos para distribuidores e acabamos por não ter o histórico depois do fim da aplicação do produto. Mas são aplicações, como vos disse, convencionais, portanto, mesmo na parte do sistema ETICS é exatamente igual ao outro. Aquilo que nós vamos percebendo é que as empresas das argamassas acabam por ajustar a argamassa em função da placa isolante. Se a cortiça tem uma determinada argamassa, se é um outro material qualquer, poderá ser a mesma ou não, ok? E depois há uma outra marca também que foram um pouco mais além, portanto, desenvolveram sistemas à base de cal. Que em algumas construções faz todo sentido a utilização à base de cal e depois tintas silicatas, que depois tem a ver também com a sensibilidade do cliente versus o próprio conceito que ele tem para a sua habitação. Revestimentos exteriores, há bocadinho falei, por exemplo, como produto durável, mas também é uma realidade. Portanto, a utilização da cortiça à vista, sabemos que é um produto natural, é um produto que não é impermeável à água, que altera a sua cor, vai envelhecendo, mas efetivamente resiste. Começou com o padrão de Portugal em Hanover em 2000, tem vindo há 20 anos, neste momento já precisa ali, já quer ali alguma manutenção, mas continua lá. Portanto, isto são outros exemplos também. Aqui é mais na parte da maquinação, de trabalhar a cortiça, explorar a cortiça com outras formas, com outras imagens. Outros exemplos de casas passivas, inclusive com cortiça à vista no exterior. Isto é nos Estados Unidos, temos aqui outro exemplo também nos Estados Unidos, estamos a falar de projetos já com alguns anos, que é uma realidade, portanto, no mundo. Portanto, eventualmente também a sua utilização pelo interior, não sendo a mais correta, mas por vezes é aquela que nos é possível em termos de melhorar o conforto térmico e acústico da habitação. A cortiça acaba por se ajustar, pode ser rebocada, pode levar a placa de gesso, eventualmente temos uma placa também com uma ripa de madeira. Isto aqui, a ideia é otimizar o sistema para tentar abdicar das calhas montantes, porque através da ripa fixarmos à parede e depois a placa de gesso fixa apenas e só à ripa, ou pode ficar à vista, com o seu aspecto natural, ou pode ser pintado. Portanto, a cortiça de facto tem esta flexibilidade e esta possibilidade de acabamento. Na parte das coberturas, continua a fazer parte envolvente também, desde coberturas planas ou inclinadas. Na cobertura plana, só queria fazer aqui uma chamada de atenção. Portanto, a cortiça terá que andar sempre por baixo da impermeabilização. Estamos sempre a falar de uma cobertura plana tradicional, não é de todo recomendável uma aplicação de cobertura invertida, ok? Portanto, no caso da cortiça, aplicamos a cortiça e depois aplicamos a impermeabilização, podem ser PVCs, podem ser as telas asfálticas, aquilo que vocês quiserem, mas a cortiça terá que andar sempre por baixo. Na cobertura verde, a função dela aqui é apenas e só isolar, todo o sistema da cobertura verde está da cortiça para cima. Depois temos as coberturas inclinadas aqui também, e a questão que eu há bocadinho vos falava da inércia térmica ou do atraso térmico. Os
Os materiais hoje isolantes cada vez estão mais à pele, estão mais à superfície. Portanto, estas amplitudes térmicas que vamos ter no dia a dia exigem mais dos materiais de isolantes. E aqui a cortiça, pela sua robustez e as suas propriedades, acaba por nos proporcionar uma maior garantia desta questão da inércia ou da transferência de energia entre fases. Ou seja, ela permite um maior atraso térmico nas construções. Portanto, aqui são alguns exemplos, como eu vos dizia, portanto, temos aqui a cortiça a levar a impermeabilização. Depois nas culturas inclinadas, normalmente temos a cortiça, depois leva uma subtelha, depois leva a telha também. Portanto, digamos que é uma aplicação corrente das nossas construções. Depois a sua utilização nos pisos, aqui também, obviamente, sim, a preocupação térmica, se estivermos a falar de pisos térreos, mas normalmente neste tipo de aplicações há uma preocupação térmica, mas tanto ou mais acústica por causa dos ruídos, a sons de progressão. De facto, a cortiça também nos proporciona essa redução da transmissão de ruídos entre pisos. E a outra que vos falei há bocadinho, o anti-vibrante também. Com a possibilidade da cortiça proporciona-nos, de facto, essa característica que normalmente é muito simples, digamos que é a base, neste caso aqui, do assentamento do equipamento, ou o maciço do suporte para o equipamento, é isolá-lo com cortiça, e desta forma proporcionamos que haja uma redução de vibração. Normalmente estamos a falar de equipamentos no topo dos edifícios, ok? E aqui a ideia é atenuar ou eliminar essas vibrações estruturais. Portanto, isso faz com a utilização da cortiça antes do maciço e depois vem o equipamento. Nestas aplicações, aqui por vezes em função da carga, sim, podemos ter que ajustar a densidade da cortiça, a resistência da cortiça em função da carga. E nós aqui temos algumas densidades do material que são mais ou menos resistentes em função da carga e em função daquilo que realmente se precisa. E com tudo isto, terminando e não tentando roubar muito do vosso tempo, efetivamente aqui a cortiça poderá marcar alguns pontos diferenciadores. Vimos que faz parte dos conceitos da passive house, a sustentabilidade também das próprias habitações, a qualidade do ar também. Portanto, e aqui a cortiça acrescenta aqui elementos diferenciadores. Portanto, já vimos que temos uma matéria-prima que é renovável, e com isto acabamos por contribuir para a preservação das árvores e da floresta, e estamos a falar de ambiente, captação de CO2. Vimos também que temos um processo industrial 100% natural, sem aditivos, com a particularidade de produzirmos o material com muito pouca energia incorporada. Portanto, as propriedades já vimos, isolantes, térmicas, acústicas e vibráticas também. A resistência da cortiça à temperatura, entre os menos 180 mais 120, a densidade de material que em algumas aplicações permite-nos visualizar a diferença entre os sistemas, a questão do atraso térmico, há bocadinho falei também, e também o ser durável, a não perda de características ao longo do ciclo de vida do edifício, na certeza que no fim de ciclo de vida do edifício o material pode ser reciclado e reutilizado, e com tudo isto, de facto, a cortiça é diferente naturalmente. Muito obrigado por este bocadinho.